Olá, amigos do canal Márcia Modesto. Hoje um dia especial com o Dr. Carlos Fernando Maggiolo, que é um advogado criminalista, que vai conversar com a gente sobre todo esse movimento, esse momento da violência contra a mulher, que virou mesmo um fenômeno social. Então, eu quero que o Dr. Maggiolo se apresente e eu agradeço demais a honra da presença. Eu que agradeço, gente. Para mim é uma honra poder estar aqui, né? Ainda mais nessa situação, nesse momento que a gente está vivendo hoje, dessa violência assim, aguda contra a mulher, né? Nossa, é agudo demais. Virou até um assunto meio que da moda da mídia também, né? Inclusive isso é importante. Dr. Maggiolo, ele é um dos advogados criminalistas mais solicitados pela mídia, se não for o que é mais solicitado no momento, porque como esses assuntos bombam toda hora, né? Mas o que aconteceu também? Eu me aproximei muito daquele grupo Vítimas Unidas, que são as vítimas do Roger Abdelmaci, do João de Deus, são as feministas, atuantes, militantes, de extrema militância, né? Sim. Entre elas, aí, uma das cabeças foi a que me trouxe para esse grupo. Era uma militante que vivia fugindo pelo mundo, ela não vivia no Brasil, e suicidaram ela. Elas dizem que se suicidou. Eu sei qual é o caso que você está falando. Então, é muito esquisito essa morte dela. O próprio filho não diz nem que sim, nem que não. Um filho de 16 anos, já acho muito estranho ela ter deixado um filho de 16 anos, porque ela tanto prezava. Ela viajava passeio. Então, dizem que morreu no Líbano, outros dizem que ela morreu na Espanha, porque o filho estava morando na Espanha, né? A gente não conseguiu. E ela abraçava que causa desse grupo aí? Contra o João de Deus, contra o João de Deus era a última que ela estava. Ela denunciou um esquema do João de Deus, que o João de Deus tinha um garimpo no Mato Grosso, no interior de Goiás, e ali ele prostituía as mulheres. Usava as mulheres, dava em troco. Mulheres que chegavam com um filho pequeno, não tinham o que comer. Eu vou te dar um sustento, vou te dar comida e você então vai servir sexualmente o pessoal do garimpo aqui. E aí, passado 4, 5 anos, quando ela já estava muito usada, ele matava ela. E pegava o filho, e se ela engravidasse no meio do caminho, ele fazia com que a mulher tivesse o filho, pegava o filho e exportava, vendia para a Europa. Isso está já claro. Milhões de testemunhas, milhões de testemunhas. Eu não sabia disso. Tinha a proteção do delegado de polícia do local da cidade. O Fantástico outro dia denunciou. Sim. E esse trabalho do Fantástico foi em cima do trabalho do Vítimas Unidas. Quer dizer, olha só, olha, eu acho que a gente vai ter que fazer 5 bate-papos com o Dr. Maggiolo. Vocês estão vendo, né? Porque o Dr. Maggiolo já engatou aqui num assunto que também é extremamente... Porque a gente está falando de violência contra a mulher e essas são as duas grandes ondas que eu participei. O Roger Abdelmaci, agora o João de Deus. Sim, né? Quer dizer, tem esse grupo, então... Muito ativo. Que é Mulheres Unidas contra a Violência, que chama? Vítimas Unidas. Vítimas Unidas. Vítimas Unidas. A Maria do Carmo é a presidente, a Vana Lopes, ela foi presidente, é fundadora, e as duas estão encabeçando. Então fala pra gente, Maggiolo, como é que está, de fato, qual é a fotografia, qual o retrato dessa violência contra a mulher no Brasil? O que aconteceu é que o poder público ele chegou muito tarde nesse cenário. Ele começou a se mexer de 2, 3 anos para cá. E isso já vinha dando sinais. Isso é um fenômeno social, né? No Rio de Janeiro, nós saiu hoje, no jornal Hoje da Globo, 8 casos clássicos de feminicídio do começo do ano para cá. A gente sabe que é muito mais que isso, não são 8 casos. Nós tivemos outros milhões de casos, mas que o interesse sexual estava na frente, até algum que não é o feminicídio. O feminicídio é você matar uma mulher pela condição simples dela ser mulher, ser do sexo feminino, né? Então, são muito poucos casos que vão se enquadrar nisso aí. Só que a gente está falando de violência contra a mulher, uma coisa muito mais ampla, né? Então, é assustador o número de registros de ocorrência que nós temos no Brasil, de violência contra a mulher, isso aí incluindo violência doméstica e todos os crimes sexuais. Todos eles estão crescendo muito. Estão crescendo por quê? Porque desde setembro, aquela senadora Vanessa Graziotin,
ela conseguiu, o projeto de lei dela vingou lá no Senado, virou lei federal. Então, todos aqueles crimes elencados no Código Penal, todos os crimes sexuais, que eram crimes de ação penal pública condicionada à representação da vítima, a vítima, então, era a dona da bola. Ela, se quisesse representar contra o autor do crime, ela representava. Se ela não quisesse, não adiantava ninguém denunciar. E quem denunciasse ia ser processado por calúnia, por injúria, porque o inquérito não ia ser instaurado. Para ser instaurado, dependia da vontade da vítima. É muito justo isso. Era aquela velha história, em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Né? Mais ou menos isso, né? O que aconteceu? De setembro para cá, todos esses crimes passaram a ser crimes de ação pública incondicionada. Então, muita gente ficou sabendo, ainda falta muita informação. Falta política pública, né, para a sociedade, nesse ponto de proteção da mulher. Uma delas é essa. Essa lei foi editada, pouca gente ainda sabe que agora qualquer pessoa do povo pode denunciar um crime sexual, não depende mais da vontade da vítima. O crime sexual e também a violência doméstica, aquilo que eu vejo lá na casa da minha vizinha, também. Do meu vizinho, eu posso denunciar? Também. Sabe que a Lei Maria da Penha, ela não cria crimes, ela não criou nenhum crime, não tem novidade ali na Lei Maria da Penha. Ela cria procedimentos, ela mudou o processo criminal, criou instrumentos de proteção da mulher, essa medida protetiva. Sim. E tudo mais. Isso aí tudo a gente deve à Lei Maria da Penha. Essa lei da Vanessa Graziotin, ela é a segunda metade da laranja, era o que faltava. Então, agora, o delegado de polícia, você chega lá, você é colega de trabalho, que está vendo que a sua colega está sendo assediada pelo patrão, pelo chefe. Antigamente você não podia fazer nada. Se você fosse à delegacia, você podia ir munido de provas. Podia ter roubado os e-mails dela, troca de bilhetinho, milhões de provas materiais que o cara assediou. Se a vítima não quisesse, o delegado arquivava aquilo ali e o colega de trabalho que ia ser demitido e daí ia responder processo criminal por calúnia. Agora não. Agora, então, aquele colega de trabalho, o pai, a mãe, o irmão, o vizinho, o melhor amigo que recebe uma confidência de que a mulher está sendo importunada, está sendo assediada no trabalho, pode denunciar, porque a autoridade policial é obrigada a instaurar inquérito. Senão ela comete crime de prevaricação. Isso mudou, e são crimes... Bom, essa lei da Vanessa Graziotin criou o crime de importunação sexual, que é um crime com pena de 1 a 5 anos, revogou aquela importunação que estava na Lei de Contravenções Penais, que era uma lei muito antiga, de 1940, a pena não era nem de prisão, era pena de multa, de contos de réis, não sei quantos contos de réis, mas se você fosse atualizar isso para dinheiro de hoje, era 200, 300 reais. Quer dizer, a pessoa saía rindo até o ano passado da delegacia. Agora não. Agora o crime de importunação sexual, o novo crime de exibição de cenas pelas redes sociais, de imagens íntimas, às vezes até relações sexuais, que namorados, maridos fazem para se vingar. Agora a pena também é de 1 a 5 anos. Esses crimes todos, a Vanessa Graziotin criou o crime, a figura do estupro coletivo, que não estava no Código Penal. E isso foi outra coisa que começou assim, não sei se você lembra, era uma menina no Rio de Janeiro, aí foi violentada por 20 e poucos meninos, né? Ela teve que se mudar para a Bahia, entrou no programa de proteção à testemunha. Isso é outra coisa. Quer dizer, Madiolo, posso chamar de Madiolo? Claro, né? lógico. Dentro dessa coisa do crime de violência contra a mulher, são vários aspectos, né? Vários crimes, vamos dizer assim. Quer dizer, tem a importunação sexual, que acontece aí nos coletivos, nos ônibus, metrô, trem, etc. Né? A violência doméstica, que vai desde o marido... Lesão corporal, ameaça, até homicídio. E até também abuso psicológico. Né? Claro. Ofensas, não bate, mas ofende. O assédio moral, né? É um assédio moral. O assédio moral, ele não é punido pelo Código Penal. O assédio sexual é que é punido. Mas dentro de casa, um homem que humilha a mulher... Então, a gente tem outros crimes, que eu vi com isso aí, o constrangimento ilegal, né? São crimes contra a mulher, né? Que vitima a mulher. A lesão corporal vitima homem e vitima a mulher também, né?
Então, a ameaça, quando você parte para um constrangimento mais enérgico, Sim. né? Então, e são crimes, esses crimes que estão fora dos crimes sexuais são crimes de pequena monta. Mas você tem a Lei Maria da Penha, que te dá todo aquele suporte, né? E às vezes com um crime de ameaça, que é um crime de pequena monta, você consegue uma medida protetiva. Um crime de constrangimento ilegal, você consegue uma medida protetiva. Você obriga que o marido não se aproxime de você 100, 200, 300 metros. Agora, Madiolo, você disse, né, e eu também na abertura, que é um fenômeno social. É. Que você, como advogado criminalista, você atribui isso? Que perfil tem esse homem? Porque eu fico pensando assim, quando era jovem, eu não me lembro de ter ouvido tanto caso de situações como essa. Será que as mulheres não falavam? Será que está havendo algum fenômeno diferente? Claro que tem um aspecto social, psicológico, etc. Mas como é que você vê como criminalista isso? Eu acho que eu estou meio que autorizado, apesar de não ser um psicólogo, mas é que a militância acaba nos trazendo muita experiência, a gente fica com uma visão prática da vida, que eu vou me atrever aqui a navegar um pouco na sua praia, né? Por favor. São fatores criminógenos, né, que a gente chama no nosso direito. E psicologia, né, é uma ciência irmã do direito penal. 25% da minha ciência do direito penal é pura psicologia. Sabe que o crime ele é dividido em 4 partes. É a ação, a omissão, a tipicidade do crime, a anti-ilicicidade, que é a ilicitude, e a culpabilidade. Culpabilidade é quando você sai do crime e você se volta para o agente criminoso e vamos reprovar a conduta dele, vamos dosar a pena, vamos ver até onde ele foi reprovado. Isso é pura psicologia. Sim. Então, é a 4ª parte, quer dizer, então você pode colocar aí 25% da minha ciência é pura psicologia, né? A gente... E como é que você vê isso tudo agora? Eu vejo da seguinte forma, eu acho que... Eu estou com 54 anos. A minha geração, ela foi criada numa sociedade machista. A geração do meu pai foi criada numa sociedade machista. Meu filho hoje está com 17 anos, está sendo criado na mesma sociedade machista. Sim. Eu sou pai de uma menina e de um menino, sou pai de um casal. Eu trato meu filho para ele se criar e vencer nesse mundo machista. E trato a minha filha para se criar e vencer nesse mundo machista. Eu não estou criando um outro mundo para ela. Ela não está num aquário. Minha filha está nesse mundo machista. Esse aqui é o problema. É pior do que um choque de gerações. A geração do meu pai, para a minha geração, teve um choque muito grande, porque teve muitos avanços sociais. Sim. Hoje, a minha geração para a geração do meu filho também tem um choque de gerações pelo avanço tecnológico. Sim. Eu ainda tentei acompanhar. Quem é mais velho que eu, é mais difícil para esse cidadão acompanhar a evolução da tecnologia para poder falar com um garoto de 17 anos do que para mim. Não é? Agora, essa questão da sociedade machista, ela transcende um choque de geração. É um choque cultural que a gente está vivendo. E não houve... O que aconteceu? O movimento feminista ele ganhou grandes contornos e expressão na década de 70, 60, 70. E aí veio. Isso no mundo. E no Brasil não foi exceção à regra. Quando chegou na década, agora no ano 2000, nesse milênio novo que a gente entrou com tudo com a tecnologia, entraram as redes sociais na vida da gente, né? Isso aproximou muito as mulheres, estreitou o relacionamento entre elas, que estão antenadas uma com a outra. Isso estabeleceu normas de comportamento para as meninas, padrão de comportamento. Elas aprenderam a se impor, elas aprenderam a fazer valer a sua vontade, a bater no machismo. E eu quero sair com as minhas amigas, eu vou sair. Eu quero trabalhar, eu vou trabalhar. Porque a colega está dando força, está ali na rede social, está no WhatsApp, aproximou-se as meninas. Então, o que acontece é que eu acho que esse menino que foi criado, eu estou criando meu filho desse jeito, estou criando minha filha desse jeito, mas com a esposa é diferente. O homem não sabe lidar com esse movimento feminista, com as conquistas da mulher. Ele se diz
feminista, ele se diz defensor dos direitos da mulher. Mas na hora que o problema é com ele vem o preconceito, não adianta que vem. Então tem esse choque cultural, sabe o que é o cara? É isso que eu vejo por aí, sabe? O homem, isso em todas as idades. Aquele cara que está casado há 20 anos, há 30 anos, ele passou a vida dele sustentando a esposa. E de repente a esposa se rebela. Lá com 15 anos de casamento, 20 anos, se rebelou e quer sair com umas amigas. Quer ir fazer uma ginástica. Sei lá o que passa na cabeça desses homens. Eu sei que eles se sentem humilhados. Às vezes, muitas vezes, ela está sustentando o lar. E ele não tem condições de trabalhar, isso na cabeça dele é um absurdo. E você sabe ele reprova ela. Eu vejo muito isso, até em classes mais baixas, assim, pessoas que eu conheço que nos servem e tal, aquele marido que não está trabalhando e ela tem que sair para trabalhar e ele faz aquela pressão para ela não trabalhar, pelo menos dormir fora de casa. Ele não aceita muito bem. E ela que está sustentando a casa e ela vai ter que abrir mão daquilo. Isso é violência, né? Isso é violência e ela vamos dizer assim, se submete àquilo. Claro que cada um tem seu motivo, não é? Mas é um movimento muito interessante. Eu, no programa, o bate-papo, no programa passado, foi com um psicólogo falando sobre a afetividade masculina. Da dificuldade desse homem falar do afeto, da dificuldade desse homem até acompanhar tudo isso. Mas você vê, esse homem que não está pronto para isso, ele está sendo também, de alguma maneira, incentivado, né, Madjone? Você não acha, não? Que tem um movimento meio que, assim, enquanto a mídia divulga demais, que eu acho que tem um lado bom... começar a olhar... Não, para ele aumentar a carga de violência, porque a carga de violência só... Isso acontece e acontece um outro fator também. As mulheres são estimuladas pelo dia a dia... A se fortalecer. A se fortalecer e a encarar. E aí vem com energia para cima dele, reluta. Então está tendo são dois fatores, não é só da parte dele não. Você sabe qual é o grande termômetro para mim? É o comportamento do homem, com o próprio homem. Numa sociedade, numa mesa de bar, numa sala de aula, numa reunião de negócios, em que ele detecta que o colega está sendo machista, quando o tema vem para a mesa, e você vê homem com homem, ele não sabe se comportar com o próprio homem. Com a mulher é mais fácil, porque ele mete uma cara de liberal, e ele, então, aquela cara plastificada, não, eu sou liberal, sou feminista, não tenho nada contra, mas com o próprio colega, dá um desconforto para ele enorme. Ele admitir que ele não é machista, ele admitir que a mulher tem direito, entendeu? Ele se viola. E esse é o grande termômetro. Na hora que o homem começar a falar com o próprio homem, e fluir assim de uma forma natural, aí a gente vai vencer, a gente vai ter vencido. Mas essa é uma coisa impressionante, né, Madjone, que nós estamos em 2019. Né? E a mulher, ela ainda é vista como um apêndice, não é? Assim como eu fico horrorizada quando eu sei aqui dentro do meu consultório de pessoas que sofrem ataques homofóbicos. Então. Eu fico assim, porque eu falo, como nós estamos vivendo isso dessa maneira em 2019? Você sabe que eu tenho um fato que aconteceu comigo, pitoresco. A homofobia, sabe que eu acho que ainda é mais fácil de se resolver do que essa questão do machismo. O machismo é muito enraizado. Mas você não acha que a homofobia não está ligada ao machismo? A homofobia, eu acho que passa muito pela imagem exterior. O cara a imagem que ele quer passar para as pessoas. Mas está ligado ao machismo, né? Que eu acho que tem a ver. Mas eu acho que é mais extrínseca. Essa questão da homofobia é mais extrínseca. A questão do machismo é intrínseco. É muito mais ele se sente proprietário, né? Proprietário, se sente proprietário. Mas eu ia te contar um fato que aconteceu comigo. Eu chamei uma pessoa para ir à minha casa, que eu tinha pensado instalar umas caixinhas de som, tirar do ambiente, passar pela parede, não sei o que, pegar para a sala. E aí eu falei, olha, eu quero que o senhor faça assim, 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 assim. Aí ele olhou para mim e falou assim, dona Márcia, quem bolou isso? Eu falei, eu.
Ô, dona Márcia, a senhora é mulher, mas a senhora sabe que a senhora é inteligente? Nossa. Eu falei, ele chamava Washington, eu falei, seu Washington, que é isso, seu Washington? Eu sou mulher, mas eu sou inteligente, brinquei com ele. Ele naturalmente, já era um senhor, falou isso pra mim. A senhora sabe que a senhora é mulher, mas a senhora é inteligente? É brincadeira, né? E sabe Então, onde a gente mais vê esse machismo? É na classe baixa, por incrível que pareça, e na classe alta pra caramba também. Nos dois extremos da sociedade. E é onde se passam esses crimes. Os crimes mais bárbaros de violência doméstica é na classe baixa e na classe alta. Você não vê isso muito na e classe você acha que na classe alta isso acontece pelo sentimento de propriedade? É, pelo preconceito, né? Puro preconceito. Total. E na classe baixa, pelo machismo absurdo de que E aí você... mistura um monte de coisa, né? Aí entra a crise financeira na história, né? Entra álcool, entra droga, Assim. né? Aí vira drama familiar. Os maiores dramas são na classe baixa. E a pena, assim, claro que temos vários estágios dessa violência, né? Mas, assim, no caso, o máximo é o homicídio, certo? É. Então, a gente já tem noção que a pena para um homicídio é de No 20 a caso de 30 feminicídio, anos. de Feminicídio. 12 a 30. 12 a 30. O homicídio comum é de 6 a 20. Ah, Feminicídio, tá. 12 a 30. Tá. Então já tem Já uma pena aumenta por maior. aí. É. Tá. E, assim, para os outros crimes, qual seria a pena? As penas, até porque eu acho que é interessante. Então, o assédio sexual, que é um crime, para mim, um crime bárbaro, um crime covarde, né? Você interfere até na saúde familiar da vítima, coitado, que depende do salário para poder sustentar seus filhos, às vezes seu marido. É um crime muito covarde, por natureza. A pena é até 2 anos. E é detenção. É uma pena ridícula. Essa pena tem que aumentar. E os crimes de assédio sexual, talvez por essa pena pequena, com a pena pequena como essa, o cidadão é preso, se ele é preso em flagrante, ele se livra solto no mesmo dia. Mas você sabe, Matias, você falou do assédio sexual, eu acho que acontece uma coisa muito séria, que a mulher, ela sofre aquilo, na maior parte das vezes ela se sente envergonhada de ir lá denunciar, e quando ela denuncia, vem a mídia, para a mídia, por exemplo, a gente teve até um caso recente aí, as próprias mulheres dizem assim, mas que esquisito uma mulher velha com um garoto, que esquisito, será que ela fez, por que ela fez aquilo, por que ela levou para casa, por que ela não sei o quê. Então, o machismo, ele é também Sabe o que acontece? das mulheres. Eu bati palma aqui para a Vanessa Brasiltin, mas tem suas críticas também. Eu, quando ditou essa lei, eu fui o primeiro a levantar, o primeiro a criticar a lei. Eu agora estou batendo palma porque o resultado social dela está sendo muito positivo. Então valeu, dou minha cara a tapa, reconheço. Mas faltou uma discussão grande, tinha que se esgotar em discussões, e não houve nenhuma. Por que até então, por que até setembro todos esses crimes sexuais eram crimes de ação pública condicionada à representação da vítima? Dependia da vítima. Porque a mulher, ela foi vítima de um crime sexual. Ela foi vítima, invadiram a privacidade dela. Ela, se vai denunciar o caso, ela vai ser vítima 2 vezes, porque tem a reprovação social. A sociedade é machista. A sociedade vai buscar uma culpa nela. Exatamente. Você sabe, os advogados, dentro do direito penal, tem uma corrente grande, um estudo novo, quase que uma ciência nova, uma subciência chamada vitimologia. Sim. A vitimologia é o estudo da participação da vítima na conduta delitiva do agente, até onde a vítima não induziu o agente ao cometimento daquele crime. Tá? Nos crimes sexuais é moda se falar isso. Por quê? Porque a vítima provocou. Ela deve ter provocado. Alguma ela fez. Exatamente. É a sociedade machista. Então a mulher, o legislador sabia disso. Então a mulher que foi vítima de um crime de violação sexual, que é o pior crime que existe, mais covarde de todo o Código Penal, para mim é pior que homicídio. Você deixa a vítima viva, ela vai virar um zumbi, vai conviver com isso, vai ter que aprender a conviver com isso, esse é o seu trabalho. Sim. Aprender a conviver com isso pro resto da vida dela, né? Então, esses crimes,
no momento que ela viveu, ela já vai ter que conviver com isso. Ela vai para a delegacia, ela tem que reviver tudo isso. Aí quando ela é chamada a depor em juízo, 3 meses depois, os vizinhos estão sabendo, vê ela saindo de casa, ela revive tudo isso. E os vizinhos se falam. E ela pode até não se falar, mas na cabeça dela ela está achando que ela está sendo todo censurada. mundo está apontando. É. Então me dá uma pena enorme. E agora elas ficam reféns do vizinho, do amigo, do colega de trabalho. Tem o outro lado da moeda, que se forem denunciar, ela vai ser obrigada a ir prestar depoimento, a esclarecer o fato. Pois é, quando você estava dizendo isso, que o vizinho, o colega de trabalho pode denunciar, será que essa pessoa que está sendo a vítima, por essas circunstâncias sociais todas, será que ela não fica... será que ela gosta que alguém faça isso? Será que ela agradece? Será que ela vai compensar alguma coisa? Porque você vê, já sofreu o mal? Estamos numa sociedade que você é apontado por ser vítima. E se alguém vai te socorrer, o quanto de benefício você vai ter com aquilo? Então, gente, vocês estão vendo o tamanho do problema que nós temos? Nem ela tem capacidade de julgar isso. Porque ela acabou de ser vítima, ela tem que sentar a poeira para ela ver, para ter essa clareza de ideias, para saber o que é melhor para ela. E você acha, Madjogo, que as nossas delegacias para a mulher, etc., está todo mundo preparado para isso? Sim, tá? E está com sede de vingança. As delegacias, os juizados... Sede de vingança, eu não sei se é uma boa. Olha aí, vou te contar, tive um bate-boca no juizado da mulher, uma juíza e uma promotora. Eu defendendo um casal ali, porque ali foi um casal de advogados, vizinhos aqui, e a mulher é que bateu nele. A mulher provocou, descobriu que ele estava saindo com uma amante, e ela perdeu a cabeça e espancou ele só se defendeu, e numa das defesas dele, ele empurrou ela e tentou segurar os braços dela. Ele se trancou no quarto, ela ficou esmurrando a porta e tal. Então, a mulher foi para a delegacia, com uma marquinha aqui, ele se arrebentou inteiro. E acabou que ela acusou e vai tudo contra o homem. Que a delegacia de mulher vai para o juizado de violência doméstica. Aí eu cheguei lá com um casal. 1 ano depois do crime, já tinham se reconciliado, com um filho de 10 anos. Estava tudo ótimo. A família voltou a conviver e aí vai responder o processo criminal. Como no Brasil, não podia ser diferente, né? 1 ano depois. Aí eu vou lá com a família, eu vou representando o marido e a esposa. Aí a juíza olhou para mim, foi um show de antiética. Chamou a defensora pública, pegou minha cliente, levou minha cliente, levou minha cliente para uma sala para interrogar minha cliente, para entrevistar minha cliente. Uma antiética, que se ela não fosse minha cliente, tudo bem, estava livre ali. Mas minha cliente, ela não tinha direito de fazer isso. E aí eu fui queria a juíza, entendeu? E uma juíza conhecida. Ela não está mal intencionada, mas isso não é postura para o judiciário. Mas não está vendo os dois lados, com imparcialidade. Ela ia acabar separando uma família, ela estava revivendo um problema que já estava cicatrizado, porque a mulher já tinha assumido a culpa. Interferindo um pouco, para eu não perder aqui o que eu quero. Isso é que você falou, é algo importantíssimo. Porque até os homens reclamam muito. Porque a mulher sofre muita violência e a sociedade está agindo. Mas o homem também sofre violência. Dentro de casa, às vezes, dessa mulher. Muito. Eu sou terapeuta de casais e famílias e eu já acompanhei situações. E para o homem é pior, porque o homem não fala. O homem é muito mais censurado do que a mulher. Você sabe, Madjogo, eu estava atendendo um casal uma vez e ela virou para ele, dentro da sessão, botou o dedo na cara dele e disse: "Você é um banana". E ele, que já estava incorporado à banana, ele ficou parado. Eu disse: "Você não vai responder nada". Ele Então, não quer briga, não queria. pois é, mas não queria briga, né? Mas você vê que aquilo leva a um tipo de violência entre o casal. E que se inverteu, que a vítima né? é o homem. Então, não tem ninguém olhando por esses homens. E isso que eu acho que é legal. E os homens falar. não tem a quem gritar. Hoje a mulher ela tem até casa de albergado. Que isso as mulheres não sabem. Falta política pública para informar. Que tem um momento que ela corre mais risco, que é a hora que ela vai denunciar. Sim. Ou na hora que ela divide isso com um familiar, com um amigo. Aí o cara sabe disso.
é a hora que sobe o sangue na cabeça dele. E aí ele mata. Então ela tem milhões de proteções nesse momento do poder público. Só que ela não tem consciência disso. Entendeu? Como tem casa de albergue, recebe a mulher, tem até programa de proteção de testemunha. Pois é, agora eu estou pensando o seguinte, esse papo podia demorar aqui umas 3 horas, né? Mas eu acho que nós podemos pensar, Major, você disse uma coisa assim, o que protege esse homem? De repente a gente fazer um outro momento falando desse... Muito mais complicado falar desse homem. Esse homem não tem para quem gritar. A gente não tem nem números. A gente não tem base, estatística, porque ele não fala, ele não reclama. Ele não fala com o filho, não fala com ninguém. Ele tem vergonha. Ele se sente, ele come, ele vai dormir. E como é que você acha, Major, que nós vamos exterminar essa erva daninha do machismo que paralisa todo mundo, né? Homens e mulheres, não paralisa só os homens. Só o poder público parando para estudar e estabelecendo milhões de políticas públicas no mesmo sentido, para acabar com a sociedade machista. As pessoas confundem até o cara de direita, esse governo que foi eleito. Não, o cara de direita, ele é machista. Ele não tem nada de machista, nosso presidente. Não tem nada de machista. Mas as pessoas confundem até isso. Falta de conhecimento mesmo, entendeu? Eu acho que falta política pública. E não vai ser esse governo que vai fazer isso. Esse governo está muito preocupado com a violência de uma forma geral, com a segurança pública. Né? A violência contra a mulher está inserida dentro dos crimes violentos. E a gente está no ápice da onda dos crimes violentos. Mas o poder público, esse governo que está aí, ele simplesmente ignora que existe essa violência contra a mulher. Está preocupado com assalto armado, com roubo de carro. Agora, não se liga com a política pública para a mulher. E esse ápice dessa violência, para a gente terminando aqui, você atribui, claro, que é o machismo, que a gente falou, mas também as condições econômicas, sociais que nós estamos, também, com certeza, né? Também. O que contradiz isso que a gente está falando é que são crimes que também se passam na classe A, né? Mas que também tem crises financeiras a classe A, ainda tem lá suas condições. Né? Eu acho que essa questão financeira, essa conjuntura econômica que a gente está vivendo isso, hoje é um ingrediente macabro para a violência contra a mulher, porque atinge a saúde familiar dentro de casa na mesma hora. Né? Mas não é só isso, né? Eu acho que é muito... Eu acho que essa questão do comportamento social imposto pelas redes sociais e tal, que aproximou as mulheres, isso é de um fator que eu acho que é muito mais eficaz para o aparecimento desses crimes do que a crise financeira, ou tanto quanto. Sim. Majolo, olha, podemos desdobrar essa conversa em várias. Mas eu quero muito que você diga aqui para as pessoas que nos acompanham onde as pessoas podem te encontrar. Porque eu sei que o Majolo tem todas as mídias. Então, quero que você fale devagar. Se você quer deixar telefone ou só os contatos de site, fala devagar para mim, assim, onde as pessoas podem te encontrar. E vocês podem, se quiser, enviar perguntas e sugestões para mais bate-papo com o Dr. Majolo. Tá? Porque nós temos muito que falar, porque estamos num momento muito complicado. Então, quero que você fale como as pessoas também podem te achar. Você, homem ou mulher, que está passando por um constrangimento dentro de casa, às vezes você não tem com quem falar, quer tirar uma dúvida, quer esclarecer, ou quer contratar um profissional, quer passar por uma consulta formal. Meu escritório é na Barra da Tijuca, mas eu atendo o Brasil inteiro, né? E tenho, inclusive, colegas em outros estados da federação. O Porto Seguro é o meu site, é o www.magiolo.com.br. O escritório tem uma página no Facebook muito ativa, facebook.com/Magiolo Advogados. Eu tenho um Twitter, o Twitter é @CF de Carlos Fernando, CF Magiolo. O Instagram, mesma coisa, CF Magiolo. E o meu celular, vou deixar meu celular com vocês, 21, Rio de Janeiro, 98786-8786, 0224, 0224, 98786-0224. Aí eu tenho o WhatsApp, a gente pode conversar,
Você não necessariamente precisa se identificar, às vezes você fica com receio de se identificar. Pode me escrever, vou esclarecer sua dúvida no que for possível, de coração. Podem contar comigo, tá? Olha, gente, que maravilha, hein? Depois eu vou colocar aí para vocês todos essa informação, tá bom? Olha, Majolo, muito obrigada. Márcia, eu que agradeço. Eu quero muito que você volte. Eu quero que vocês também coloquem aí sugestões para novas conversas com o Dr. Majolo. Eu acho que ele tem muito para nos oferecer. Vai ser um prazer. Muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima, né? Até.